Fala turma, estou trazendo para vocês aqui um vídeo de resolução de atividades do livro de matemática, módulo 8, que está falando aí sobre análise combinatória e probabilidade. E as páginas são as 11, 12 e 13 do material que vocês utilizam como didático, material didático que vocês utilizam de matemática na escola. Então, a gente vai estar aqui trabalhando nas atividades. Primeira questão, vai estar falando lá da página 11, está se encontrando na página 11, primeira questão. Então nós temos aí, utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, letra A. Determine quantos números de 4 algarismos podem ser formados. Então nós temos pelo enunciado ali 5 algarismos, 5 possibilidades de algarismos, e ele quer saber quantos números nós podemos formar. Quantos números de 4 algarismos nós podemos formar utilizando essas 5 possibilidades. Então, pelo método que vocês estão trabalhando, que é o método PFC, o princípio fundamental da contagem, a gente pode fazer da seguinte forma. Nós temos ali N, que representa o total de possibilidades, e nós podemos encontrar que é justamente isso que ele quer. Então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então nós temos ali no nosso primeiro algarismo, deste número que é formado por 4, quantas possibilidades? 5 possibilidades, ele não deixa nenhuma restrição, o número pode ser qualquer uma das 5 possibilidades que o enunciado nos proporciona. Então a gente teria ali 5 possibilidades para o primeiro algarismo. Nós multiplicaríamos isso aí, para as possibilidades do segundo algarismo, do número. Também ele não dá nenhuma restrição, então nós poderíamos utilizar também essas 5 possibilidades que nos são dadas pelo enunciado. E o mesmo acontece tanto para o terceiro quanto para o quarto algarismo. Então a gente teria ali 5 possibilidades para cada um dos 4 algarismos deste número. A partir daí, nós faríamos a multiplicação. Logo, o total de possibilidades possíveis para formar números, o total de números possíveis formados seria de 625. Logo, a quantidade de números que podem ser formados é de 625. Números de 4 algarismos, ou seja, são 625 números de 4 algarismos que podem ser formados utilizando aí os números 1, 2, 3, 4 e 5. Legal? Partindo para a letra B, nós temos aí, determine quantos números distintos de 4 algarismos podem ser formados. Pelo enunciado ele está dizendo que os números têm que ser distintos, Então a gente vai utilizar os algarismos, São 4 algarismos que podem compor esse número. Os números são distintos. Se a gente fosse analisar, tanto a questão B quanto a questão A tem o mesmo enunciado, digamos assim. Porque os números devem ser distintos, Então os algarismos não têm restrições, só os números que têm que ser diferentes entre si, e isso ocorre quando a gente vai fazer o total de possibilidades da questão A, da letra A. Então a ideia para resolver a letra B seria a mesma que a gente utilizou na letra A. Nós utilizaríamos aí o princípio fundamental da contagem. O número de possibilidades vai envolver lá os 4 algarismos, então a gente teria para o primeiro 5 possibilidades, para o segundo também 5, para o terceiro também 5 e para o quarto algarismo também 5 possibilidades, ou seja, não há uma restrição. Ele quer apenas que os números sejam distintos, então os algarismos não recebem nenhuma restrição, eles podem ser, alguns algarismos podem se repetir entre si. Legal, então feita essa multiplicação a gente teria aí o total de possibilidades igual a 625 também. Logo, a quantidade de números que podem ser formados é de 625. Legal? Dando continuidade, a gente tem a letra C. Determine quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados. Olha, aqui a gente já tem uma restrição, Os algarismos têm que ser distintos entre si, eles não podem ser repetidos de forma desse jeito, Eles não têm que ser distintos. Dessa forma, a gente vai trabalhar também utilizando o modo do princípio fundamental da contagem, e o total de possibilidades vai ser composto da seguinte forma.
o primeiro algarismo. No primeiro algarismo ele não recebe uma restrição, né? Ele pode envolver todas as 5 possibilidades que estão sendo dadas no enunciado. A partir do segundo algarismo, como o número tem que ser distinto, né? Um dos números não vai poder se repetir, ou seja, restarão apenas 4 possibilidades para o segundo algarismo. Da mesma forma, para o terceiro algarismo, né, nós já vamos aí ter 2 números que não vão poder se repetir, restando apenas 3 possibilidades. A mesma ideia a gente utiliza para o quarto algarismo, né? Vão ser restritos aí 3 números dessa sequência, restando apenas 2 possibilidades para o quarto algarismo. Então a gente teria aí esse esquema formado, né? Para o primeiro algarismo 5 possibilidades, para o segundo 4 possibilidades, para o terceiro algarismo nós teríamos 3 possibilidades e para o quarto algarismo nós teríamos 2 possibilidades. Fazendo a multiplicação, o total de possibilidades seria igual a 120. Legal? Então logo a quantidade de números que podem ser formados é de 120. Então 120 números podem ser formados. Legal? Questão 2. Temos aí um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas, que podem ser utilizadas tanto como entrada quanto para a saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair dele, utilizando como porta de saída uma porta diferente da que utilizou para entrar. Legal? Então vamos analisar a questão. Então ele diz que é um auditório que possui 6 portas, pode servir tanto para a entrada quanto para a saída. Ele quer saber, né, as possibilidades que uma pessoa pode usar essa combinação entrar e sair de forma distinta, sendo que ele está fora do auditório. E a restrição que ele dá é que a porta de saída tem que ser diferente da porta que utilizou para entrar. Então a gente teria, né, total de possibilidades. Para as portas de entrada, como ele está fora do auditório, então ele teria as 6 possibilidades de porta. Legal? Agora nas portas de saída ele deixa a restrição, né, que a porta que ele vai sair, ele tem que ser diferente da porta que ele utilizou para entrar, ou seja, ele já deixa uma restrição, ele não vai poder utilizar uma das portas, restando apenas 5 possibilidades de saída. Fazendo a multiplicação, nós teremos aí, né, o total de possibilidades igual a 30, ou seja, a quantidade de modos distintos que ele pode entrar e sair é de 30, logo nós marcaremos aí a letra D. Legal? Questão 3. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções de montagem de um carro: 2 tipos de motores, 2 tipos de câmbio, 6 cores e 3 tipos de acabamento. Então e aí ele quer saber, né, de quantas maneiras distintas pode se montar o carro. Então a gente já vai para as opções, ou seja, ele tem motores, câmbios, cores e acabamento. Então a gente vai montar o nosso esquema da seguinte forma, né? O número total de possibilidades. Para motores, ele dá quantas opções? Pelo enunciado ele vai dar 2 tipos de motores, 1.8 ou 2.0. Então a gente teria ali 2 possibilidades. Para o câmbio, mesma forma, né? Para o câmbio, ele dá 2 tipos de câmbio, seja ele manual ou automático. Então ele dá 2 possibilidades, 2 opções de câmbio. Para as cores, a gente vai ver lá, ele dá 6 tipos de cores, né? Cores branco, preto, vermelho, azul, cinza ou prata. Então a gente teria ali 6 opções de cores para o carro. E para o acabamento ele dá 3 tipos: simples, intermediário ou sofisticado, ou seja, 3 opções para o acabamento. Aí então a gente já montou ali o nosso esquema para o cálculo das possibilidades: motores, câmbio, cores e acabamento, né, que são os pontos, digamos assim, né, que tem opções. Primeira opção de motores, câmbio, cores e acabamento. Então ele dá ali um total de possibilidades. Aí nós pegaríamos essas possibilidades e colocaríamos no sistema, né, do princípio fundamental da contagem. Então total de possibilidades aí, multiplicando 2 vezes 2 vezes 6 vezes 3, nós teríamos ali um total de 72 possibilidades para montar um carro de acordo com a montadora, né, pelas opções que a montadora dispõe.
Logo, a quantidade de maneiras distintas de se montar um carro é de 72. Então nós marcaríamos aí a letra E. Legal, certinho. Dando continuidade, nós temos aí a questão 4. Diz o seguinte: com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados? Então vamos analisar, né? Então nós temos 6 opções de número, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Os números pares de 3 algarismos podem ser formados. Então o número tem que ser par e é um número formado por 3 algarismos distintos. Então a gente vai lembrar lá, né, das características do número par, ou seja, ele tem terminação 0, 2 ou 4. Então nós teremos aí 3 possibilidades para formar um número par. Ele teria que ter essas 3 terminações, 0, 2 ou 4. Os algarismos têm que ser distintos. Legal? Então a gente vai montar aqui. Para o primeiro algarismo, ele dá a seguinte restrição: ele não pode ser 0, já que se o número for formado ali de 0 e os dois algarismos, né, não teria essa característica de um número formado por 3 algarismos, né? Então a restrição do primeiro algarismo é que ele seja diferente de 0. Então a gente montando, nós teremos o seguinte, né? O terceiro algarismo ele poderia ser formado tanto por 0, por 2 ou 4. Então nós teremos 3 possibilidades. No entanto, quando nós utilizamos essa ideia das 3 terminações para o número ser par, nós temos um problema. Se nós utilizarmos o número 0 como terceiro algarismo, nós já estariam ali 5 possibilidades para o primeiro algarismo, correto? Ou seja, nós estaríamos utilizando 0 no último algarismo e restariam 5 possibilidades para o primeiro algarismo, sem problema. No entanto, se nós formos utilizar 2 ou 4, nós teríamos 2 restrições para o primeiro algarismo. Ele não poderia ser mais 2 nem 4, 2 ou nem 4, e também não poderia ser 0, restando aí apenas 4 possibilidades para o primeiro algarismo. Ou seja, a gente teria ali uma incompatibilidade na hora que nós fôssemos calcular as possibilidades. Teríamos 2 jeitos diferentes para formar o número. Seria impossível a gente ter, ou teriam 5 possibilidades ou teriam 4 possibilidades. Dessa forma, o ideal seria nós trabalharmos em possíveis casos para a montagem do número. Então a gente vai considerar aí, né, nós vamos dividir essa montagem de possibilidades em casos. No primeiro caso, nós vamos considerar o terceiro algarismo como 0. Então a gente teria uma possibilidade para o terceiro algarismo. Dessa forma, restariam ali para o primeiro algarismo 5 possibilidades. Se a gente for analisar 1, 2, 3, 4 e 5 para o primeiro algarismo, ou seja, 5 possibilidades. Os algarismos têm que ser distintos. Então o segundo número não poderia ser 0 e ele não poderia repetir com um dos números do primeiro algarismo. Então, ou seja, restariam ali 4 possibilidades. Legal? Fazendo a multiplicação, nós teremos 5 vezes 4 vezes 1. Teremos aí 20 possibilidades para o primeiro caso. No segundo caso, nós vamos considerar que o terceiro algarismo é igual a 2. Ou seja, a gente vai ter uma possibilidade que é o número 2 para o terceiro algarismo. Como a restrição de o primeiro algarismo não poder ser 0, aí sobrariam 5, né? Só que o 2 já está sendo utilizado no terceiro algarismo. Ou seja, restam aí 4 possibilidades apenas para o primeiro algarismo. Ele não pode ser 0, não pode ser 2, porque o 2 já está sendo utilizado no terceiro algarismo. Para o segundo algarismo do número, vão restar 4 possibilidades. Por quê? Como o 0 não pode ser utilizado no primeiro nem no segundo, mas ele pode ser utilizado como o 0 não pode ser utilizado no primeiro nem no terceiro, ele pode ser utilizado no segundo. Não há restrição para o segundo algarismo com o número 0. Então restariam lá 3 possibilidades mais o 0, então seja 4 possibilidades de número. Fazendo a multiplicação, no segundo caso a gente vai ter 4 vezes 4 vezes 1, ou seja, 16 possibilidades. O mesmo vai ocorrer no caso 3. Só que agora
o terceiro algarismo vai ser igual a 4, ou seja, vai ter uma possibilidade que é o número 4. Mesma coisa, o 0 não pode ser utilizado no primeiro algarismo do número, ou seja, nem o 0 nem o 4, restam 4 possibilidades. Mas ele pode ser utilizado no segundo algarismo do número. Então as 3 possibilidades sobraram mais o 0, ou seja, 4 possibilidades. Então no terceiro caso a gente teria também 4 vezes 4 vezes 1 igual a 16 possibilidades. Feito isso, nós temos aí que o total de números pares que podem ser formados com 3 algarismos distintos é a soma, ou seja, o total de possibilidades que a gente obteve em cada caso. Ou seja, no primeiro caso 20, 16 mais 16, ou seja, 52 possibilidades. Então, um número formado com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser formados 52 possibilidades de números pares de 3 algarismos distintos. Beleza? Quem vai dar continuidade aos demais problemas é o professor Carlton. Eu me despeço por aqui. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Sou o professor Carlton. Eu estou continuando aqui, dando continuidade à resolução de exercício, as atividades que o professor Janderley já deu início. Eu dou continuidade aqui a partir da questão 5. Tudo certo? Bora lá? Atividade, questão 5, que diz assim: 5 amigos vão viajar em um carro com 5 lugares. 2 deles sabem dirigir, Alberto e Tiago. Se Alberto for o motorista, Denise deverá sentar-se ao lado dele. Obedecendo às condições, de quantas maneiras diferentes podem ser ocupados os 5 assentos desse carro? Bem, primeiro devemos dividir o problema em 2 casos. O primeiro, se Alberto for o motorista, e o segundo, se Tiago for o motorista, certo? Esse será o nosso primeiro caso, que nesse caso somente Denise pode ocupar o banco ao lado do motorista, certo? Que ficaria assim: Alberto, Denise e os outros sentados atrás, no banco de trás, tudo certo? Então, nós teremos que n será igual a 3 vezes 2 vezes 1, certo? Ou seja, 6 maneiras apenas. Nesse primeiro caso, nós teremos 6 maneiras de organizá-los dentro do carro. Esse no primeiro caso. E no segundo caso, qualquer um dos outros 4 pode ocupar o banco ao lado do motorista. Bem, como qualquer outra posição, certo? Então ficaria dessa forma, que n seria igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Nesse caso, teríamos 24 maneiras, certo? O total de maneiras distintas que podem ser ocupadas aos 5 assentos desse carro é obtido por meio da soma das maneiras possíveis nos 2 carros. Assim, n é igual a 6 mais 24, ou seja, teríamos 30 maneiras de 30 maneiras diferentes que os passageiros podem ocupar esses assentos. Tudo certo? Beleza, então vamos para a 6ª questão. Quantos algarismos ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados usando somente os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Bem, a primeira escolha é o do último algarismo, certo? Ele quer saber quantos algarismos ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados, certo? Então, primeiro a gente vai pegar o quarto algarismo, que nós podemos escolher, né? A primeira escolha do último pode ser 1, 3 ou 5. Tudo certo? 1, 3 ou 5. Então, vamos escolher o 3, colocar o 3 como último algarismo, certo? E em sequência, restam 4 opções para o primeiro algarismo. Lembrando que o primeiro não pode ser 0. Tudo certo? O primeiro não pode ser 0, então vamos colocar o 4.
como primeiro algoritmo. Então agora nós temos o primeiro e o último algoritmo, certo? E finalmente, como 2 algoritmos já foram usados até agora, restam 4 algoritmos disponíveis. Logo, podemos deixar assim: 4, 4, 3 e 3, com um número total de 144 números. Tudo certo? Então, quantos números ímpares? 144 números ímpares nós poderíamos formar com esses algoritmos de 0 a 5, certo? Beleza? Então vamos para a próxima, que seria a sétima questão. Quantos números inteiros positivos de até 3 algoritmos, começando com um número par, são múltiplos de 5? Bem, com o algoritmo não existe número par, algoritmo múltiplo de 5, certo? Com um algoritmo não existe número par de um algoritmo múltiplo de 5. Com 2 algoritmos, os números devem possuir na ordem das dezenas um algoritmo par. Então pode ser 2, 4, 6 ou 8. Para serem múltiplos de 5, terminam em 0 ou 5. Então, são 4 opções para dezena e 2 para unidade. Logo, 2 vezes 4, 8. Com 3 algoritmos, os números devem possuir na ordem das centenas um algoritmo par. Então, pode ser 2, 4, 6 ou 8. Na ordem das dezenas, qualquer algoritmo de 0 a 9, logo, 10 opções. Na ordem das unidades, 2 opções, 0 ou 5. Assim, temos 4 vezes 10 vezes 2, que dá o total de 80. Ao todo são 80 mais 8 números. Questão B. Quantos números inteiros positivos com 3 algoritmos distintos são múltiplos de 5 e têm soma de seus algoritmos igual ao número ímpar? Bem, vamos dar uma olhada aqui. Para que a soma dos algoritmos seja um número ímpar, os 3 algoritmos devem ser ímpares ou 2 devem ser pares e um número ímpar. Assim, temos 2 casos. Bem, 3 algoritmos ímpares e múltiplos de 5. Esse é o primeiro caso. Para a ordem das unidades, há somente uma opção, o algoritmo 5. Para a ordem das dezenas, temos 4 opções, 1, 3, 7 ou 9. Para a ordem das unidades, temos 3 opções, 1, 3, 7 ou 9. Porém, uma delas foi utilizada na ordem das dezenas. Logo, 1, 4 e 3. 1 vezes 4, 4 vezes 3, igual a 12. 12 números. 2 algoritmos pares e ímpar, múltiplo de 5, segundo caso. Para que o número seja múltiplo de 5, deve ter o algoritmo 0 ou 5 na ordem das unidades. Terceiro caso, se o algoritmo da ordem das unidades for 0, temos 4 opções para que o algoritmo da ordem das dezenas seja par: 2, 6, 4 ou 8. E 5 opções para que o algoritmo da ordem das centenas seja ímpar: 1, 3, 5, 7 ou 9. Logo, 1 vezes 4, 4 vezes 5, igual a 20 números. Podemos ainda ter o algoritmo par na ordem das centenas e o ímpar na ordem das dezenas. Então, temos mais 20 números. Se o algoritmo da ordem das unidades for 5, temos 4 opções. Para que o algoritmo da ordem das centenas seja par: 2, 4, 6 ou 8. E 4 opções para que a ordem das dezenas seja par: 0, 2, 4, 6 ou 8. Uma delas foi
utilizada na ordem das dezenas. Logo, 1 vezes 4, 4 vezes 4, 16 números. Total, 12 mais 20 mais 16, que dá no final o resultado de 68 números. Beleza? Um palíndromo ou capíqua é um número que se lê da mesma maneira nos dois sentidos, ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário, como 333, 1661 e 28.482. Assinale a alternativa correspondente à quantidade de palíndromos, que são números pares de 5 algarismos do nosso sistema de numeração. E aí, pense um pouquinho aí, qual você acha que é? Bem, os números pares de 5 algarismos, palíndromos, podem ter na ordem das unidades os algarismos 2, 4, 6 ou 8. Para a ordem das dezenas temos 10 opções e para a ordem das centenas também temos as mesmas 10 opções. A unidade de milhar e a dezena de milhar utilizam os mesmos algarismos que as unidades e as dezenas simples. Logo, 4 vezes 10 vezes 10 igual a 400. Assim, temos como resposta a alternativa B, 400. E foi isso, galera. Muito obrigado. Valeu.